Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num texto que é, no mínimo, fascinante e bem confrontador. Estamos falando da Carta aos Romanos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. O foco aqui é entender o imparcial juízo de Deus. Sabe aquela tendência quase automática do ser humano de bater o olho e notar logo de cara a falha, o erro e o tropeço dos outros, enquanto, olha só que conveniência, a gente ignora as nossas próprias falhas? Pois é exatamente essa dinâmica de dois pesos e duas medidas que o material de hoje ataca de frente. E para ilustrar isso, imagina a metáfora do espelho e da janela. Ela captura o cerne do problema com perfeição. A gente costuma passar um tempo enorme olhando pela janela, sabe? Observando o mundo lá fora, apontando o dedo para a decadência moral da sociedade e julgando quem está do outro lado do vidro. Mas com que frequência a gente se vira para olhar no espelho? Essa exploração de hoje desafia a gente a fazer uma troca essencial, fechar a cortina da janela por um minutinho e encarar o espelho para um autoexame honesto de verdade. Bom, a nossa jornada por esse texto vai passar por 5 pontos principais. A gente começa com a máscara da respeitabilidade, depois passa pelo propósito da paciência, seguido pelo critério das obras, o profeta interno e a gente fecha tudo com a integridade no secreto. Então, vamos direto ao ponto número 1. A máscara da respeitabilidade. O que é super interessante na transição para esse capítulo de Romanos é a mudança abrupta de alvo. Antes, o texto estava focado em erros muito óbvios, naqueles transgressores evidentes. Mas agora o alvo é uma figura bem mais discreta e polida. O teólogo F.F. Bruce nota que esse novo alvo é o juiz moralista. Sabe aquela pessoa com uma baita base ética, moral ou religiosa, que balança a cabeça concordando quando os escândalos alheios são condenados? O grande ponto cego dessa figura é que ela falha feio em perceber que, ao cometer os mesmos erros, só que de um jeito mais escondido, ela está exatamente sobre o mesmo veredito. Exigir um padrão altíssimo dos outros e não aplicar a si mesmo é, no fim das contas, só criar uma máscara muito confortável. O que nos leva a um alerta fortíssimo do John Wesley. Existe aquela ideia comum de que saber muito sobre ética, lei moral ou teologia funciona quase como um escudo, né? Mas a realidade apresentada aqui é outra. O conhecimento intelectual não é um escudo contra o julgamento. Na verdade, ou melhor, muito pelo contrário, se faltar a prática autêntica no dia a dia, esse saber vira um agravante. Ter total clareza de um padrão moral superior e não viver aquilo torna o peso das ações ainda maior do que se a pessoa simplesmente não soubesse de nada. E isso nos guia para a nossa segunda parte, o propósito da paciência. Olha, existe uma armadilha que é muito fácil da gente cair. O hábito de confundir o silêncio e a paciência divina com a aprovação de um comportamento. É tipo assim, se as consequências não vieram na mesma hora, a gente presume que a atitude foi aprovada e está tudo certo. Mas os teólogos Everett Harrison e John Wesley trazem um paradigma totalmente oposto. A paciência divina tem um objetivo claro, um alvo terapêutico. Ela serve justamente para provocar a mudança, para guiar o arrependimento. Então não é um sinal de que está tudo maravilhoso, mas sim um intervalo, um respiro de graça, dado para a gente poder ajustar a rota. E ignorar isso tem um custo altíssimo. Wesley usa uma imagem chocante para descrever o que rola quando essa chance de mudança é jogada fora. A pessoa que despreza essa paciência está, literalmente, acumulando tesouros de ira. Imagina só, em vez de usar esse período de graça para mudar de atitude, a pessoa está lá, ironicamente, guardando juros negativos num cofre. Há uma metáfora pesada, mas que vira a chave da nossa compreensão sobre aqueles momentos em que a gente acha que pode agir mal só porque nada acontece imediatamente. E assim a gente chega ao nosso terceiro ponto, o critério das obras. Aqui, comparar aparências religiosas com a realidade interna é a chave de tudo. F. Bruce ajuda a desatar um nó que parece um baita paradoxo para muita gente. Se a mensagem principal envolve fé e graça, por que esse julgamento cirúrgico avalia as obras? A resposta é até simples. É porque as obras são a evidência visível, palpável, sabe? Aquela prova inegável da realidade que está dentro de nós. Não dá para fingir uma fé, uma retidão genuína, quando o que está sendo meticulosamente inspecionado é a atitude do dia a dia, e não aquele rótulo bonitinho que a gente cola por fora. Isso bate exatamente com a perspectiva da absoluta imparcialidade que Wesley reforça. O princípio de que em Deus não há acepção de pessoas é a garantia de que o privilégio religioso, a origem ou o status social não dão carta branca nem imunidade moral para ninguém. O padrão de avaliação no texto é milimetricamente igual para todo mundo, focando na perseverança em fazer o bem. É um juízo que nivela todo mundo por igual, olhando para o que a gente efetivamente vive na prática. Vamos avançar para o quarto ponto, o profeta interno.
Para mergulhar nesse tema, Wesley traz um conceito que é honestamente espetacular: a graça preveniente. Trazendo isso para a prática, significa que Deus agiu de forma preveniente para garantir que absolutamente nenhum ser humano fosse largado numa escuridão moral total. Todos nós viemos meio que de fábrica com um sentido primário, um farol universal de certo e errado. Isso derruba aquele argumento de ignorância completa e pega uma teologia que parece abstrata e a conecta com algo que a gente sente na pele o tempo todo, a nossa intuição moral. Esse contraste deixa a universalidade de tudo isso ainda mais clara. De um lado, a gente tem a lei escrita, que são os códigos morais formais, os livros, a tradição. Do outro, a lei no coração. O estudioso Everett Harrison pontua que, até para aqueles povos que estão totalmente fora do alcance da lei formal, o padrão do que é certo já está gravado no coração deles, ou seja, a bússola moral está embutida no sistema do ser humano. Isso faz com que todo mundo seja moralmente responsável por aquilo que, lá no fundo, já sabe que é o certo. E aí que tá, a forma como John Wesley descreve essa intuição é genial. Ele chama a nossa consciência de um profeta interno. É como ter uma voz ali dentro agindo, feito um promotor que aponta as nossas falhas, ou como um advogado de defesa que valida quando a gente faz o bem. É essa dinâmica rolando sem parar na nossa mente que prepara o terreno para entender como os segredos, aquela nossa realidade super privada, vão ser avaliados e expostos, de acordo com o texto. E assim a gente aterrissa na nossa quinta e última sessão, a integridade no secreto. As fontes trazem 3 aplicações que são para levar para a vida. Primeiro, o autoexame. A ideia é claríssima, a gente precisa olhar no espelho antes de sair apontando o dedo pela janela. Segundo, valorizar a paciência. Entender de vez que estar tranquilo, sem nenhum castigo caindo na nossa cabeça agora, não é sinal de que somos perfeitos, mas sim uma janela maravilhosa de oportunidade para recalcular a rota. E terceiro, a integridade no secreto. Essa é a verdadeira prova de fogo. É conseguir manter um caráter real, autêntico, quando absolutamente ninguém está prestando atenção. A grande conclusão que os estudiosos chegam aqui é que a integridade de verdade nunca é passiva. Só concordar com a teoria ou mudar de opinião numa mesa de bar não dá conta do recado. O arrependimento autêntico pede ação, pede uma transformação de vida que responda com muita verdade e coerência à luz e ao conhecimento que a gente já tem. Sem essa mudança na prática, todo aquele conhecimento que a gente acumulou acaba servindo só como condenação, como a gente falou lá no início. O que nos deixa, no finalzinho dessa nossa análise, com uma daquelas perguntas que provocam. É uma pergunta cirúrgica, feita de propósito para dar aquele desconforto saudável. Estou eu praticando o que condeno? O convite das fontes que a gente explorou hoje não é armar ninguém com bons argumentos para ganhar discussões, mas sim convidar para uma pausa, um olhar bem sincero no espelho e uma avaliação honesta da nossa própria integridade quando as portas estão fechadas. E a gente deixa essa questão ecoando por aí. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração e até a próxima!